Pode chegar, vem se ligar. Arte é palavra, é jeito de olhar. É som, é cor, é emoção. É papo reto, é conexão. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo. Olá, pessoal! Você quer saber mais sobre arte, cultura e todo o universo que esse tema engloba? Então você está ouvindo o podcast correto. Pode chega mais aqui com a gente para um bate-papo, conversa, fofocas e como a gente fofoca e muito mais. Então, hoje, Vani, a Betina e eu estamos num lugar diferente aqui na cidade de Joinville. A gente veio aqui no Museu de Arte, um espaço que a gente adora. Tem um jardim bonito, o dia tá lindo. Eu já cantei aqui com o coral. Viu? Aqui então tem bastante história, arte e ainda também o dia a dia dos joinvilenses, né? Porque vira e mexe esse jardim recebe aulas de yoga, feiras culturais e outras atividades. Depois vamos dar uma filmar para vocês verem como é bonito o nosso aqui. Cantinho de arte aqui. Então, um lugar que reúne história, arte e que ainda é palco para diversas atividades culturais e movimentos artísticos. Então, a arte, ao longo da história, ela sempre acompanhou os movimentos da humanidade. Então, ela nasce da necessidade de expressar o que a gente vive. A gente já até falou isso em outros episódios. Então, é o que a gente sente, o que a gente pensa num determinado momento, num determinado tempo. E por que não dizer até dentro de um determinado grupo, né? Pessoas com as mesmas afinidades e tudo mais. Então, por isso, quando a gente olha para o desenvolvimento das diferentes formas de artes, seja pintura, música, literatura, arquitetura, teatro, a gente percebe que elas se organizam em torno de movimentos, né? E o que a gente chama de movimentos artísticos. São grupos, ideias, estilos, mesmos valores que vão refletir o espírito de uma época e a forma como o ser humano se relaciona com o mundo naquele momento. Então, o movimento artístico ele não é apenas um conjunto de obras com características parecidas. Antes de tudo, é uma resposta coletiva a transformações sociais, políticas, científicas e filosóficas. Então, quer dizer, se a gente pensa no Renascimento, né, ele surgiu como uma redescoberta do ser humano, da razão, né, valorizando a harmonia, a busca pelo conhecimento. O Barroco, ele vai expressar o conflito entre fé e emoção, entre terreno e divino, em tempos de tensões religiosas, né? No momento que estava assim, muita coisa acontecendo, então a gente vai ver isso refletido no Barroco. O Romantismo, aí ele já trouxe aquela coisa de dentro, né? Exaltando os nossos sentimentos, a natureza, né? É assim que vai funcionando. É bem o que o nome fala, né? O romantismo do negócio. Mas você parar para bem pensar, nem é tão romântico. Lembra dos suicídios? Exatamente. Mas vamos lá, segue. Então, com o passar do tempo, a arte continuou a se reinventar. E daí, no século XX, foi marcado pelas vanguardas modernistas, movimentos como o cubismo, o futurismo, o surrealismo, que romperam com as formas tradicionais e buscaram novas linguagens para representar um mundo em transformação. Cada um deles trouxe uma proposta de olhar diferente, questionando o que a arte era e o que ela poderia ser. A gente está aqui dividindo o microfone. Vamos lá, Bê, te ajuda. Então, no Brasil, os movimentos artísticos também foram fundamentais para construir nossa identidade cultural. O do modernismo, em 1922, com nomes como Tarsila Amaral, Mário e Oswald de Andrade, propôs uma arte que falasse a língua do país, que valorizasse o que é nosso, sem copiar os modelos estrangeiros.
A partir daí, então, surgiram diversas expressões que misturaram influências, experimentações e modos de pensar do Brasil. Da Tropicália, que uniu música, crítica e irreverência, há tantas outras formas de expressão que cruzaram fronteiras entre o popular, o erudito, o regional e o universal. Falar sobre movimentos artísticos é, portanto, falar sobre transformação. Cada um deles marca uma tentativa de compreender o tempo e propor algo novo. E mesmo quando parecem distantes, os movimentos do passado continuam ecoando nas produções de hoje. E porque a arte nunca está parada. Ela se move e se adapta, se mistura e se recria. Então, entender os movimentos artísticos é compreender como as ideias viajam através das formas, das cores, dos sons e das palavras. É reconhecer que a arte é um diálogo contínuo entre o que já foi e o que ainda está por vir. E tem tanta coisa por vir, né? Oi, como tem. A música, ela sempre vai acompanhar os movimentos artísticos e refletir as transformações do mundo. Cada período da história vai sempre revelar não só estilos e técnicas, mas também o que a gente sente e o que a gente é. No Renascimento, por exemplo, a música ela buscava equilíbrio entre a harmonia, né, refletindo a razão, a beleza, né, da mesma forma como no Barroco o som ele se transformou em temas mais expressivos, contrastes, emoções, acompanhando as tensões religiosas. O classicismo trouxe a clareza e a organização, enquanto o romantismo ampliou a liberdade criadora, deixando que a música expressasse paixões e individualidades. No século XX, a música rompeu fronteiras com as vanguardas, experimentaram sons, ruídos, ritmos populares, ganhavam força, expressão, né? E no Brasil, o modernismo abriu caminho para novas misturas e movimentos como a bossa nova, que eu amo, a tropicália, que é muito legal, e mostraram, né, que a arte sonora, a questão do som, ela também pode ser crítica, ela também pode ser poética, ela também pode ser inovadora no seu tempo. Então, os movimentos musicais, assim como os artísticos de uma forma geral, eles nascem da necessidade da gente dizer algo sobre o tempo que a gente vive. Eles traduzem o espírito de uma geração, revelam modos de ver o mundo e criam pontes entre o passado e o presente, que a gente estava falando dos museus, certo? Então, são os movimentos também estão aí para reafirmar o que a gente falou. Porque, afinal, a música, ela também é memória, ela é resistência e ela é transformação. Ai, gente, eu amo isso. Então, a partir dessa história que a gente contou, né, dessa explicação, vamos perguntar para Vani essa, né? Acho que vamos começar com ela, depois a gente conversa sobre isso. Daí eu já me preparo para a resposta. Vani, para a gente ter um movimento artístico, para denominar, né, um movimento artístico, é necessário uma movimentação, uma manifestação, alguma coisa que diga assim, agora isto começou um movimento artístico de uma nova era, ou não? Não necessariamente. Você quer dizer no sentido assim de que para o movimento acontecer tem que ter um motivo, exato, né? Não especificamente. O que acontece é a ordem natural das coisas. Digo assim, nós somos seres sociáveis e que estamos sempre buscando estar junto de outras pessoas com mais afinidades, né? A gente não cria os nossos nichos. Eu faço essas coisas com essas determinadas pessoas porque eu gosto disso, e isso a gente faz para tudo, seja para política, no esporte, né? Na arte vai funcionar do mesmo jeito. Então esses movimentos eles surgem dali, podem se transformar e aí depois podem virar uma manifestação, né? Mas a ideia inicial é só esse sentido assim de estar junto de quem tem as mesmas vontades e desejos e pensamentos e inquietações que eu tenho. Então eu vou buscar esse grupo.
né? Não sei se eu tô falando errado, tipo assim, tô falando como que eu penso, né? Sim. Então, pra mim, é assim que funciona, tá? É por identificação, na verdade, Identificação. né? E aí isso depois vai virar, pode virar um manifesto, pode virar, na minha visão, seria assim. Um movimento geral, né? É uma emoção compartilhada, uma necessidade de mudança, alguma coisa que une, que vai fazer realmente as pessoas mostrarem para o mundo de uma forma diferente, né? Vamos reunir, vamos discutir isso aqui, vamos falar disso. A gente pinta, então tá, vamos colocar isso na pintura? Não. Depois, e outra coisa que eu acho interessante, que às vezes eles não nascem assim, eu vou criar um movimento. Ele vai surgindo e às vezes as pessoas morrem e nem sabem que criaram esse movimento, entendeu? É interessante, né? Seria essa a minha segunda pergunta. Adiantei. Os movimentos artísticos, eles morrem ou eles se transformam? Não, em arte, Tudo se transforma. Certo? Então a pessoa, às vezes, que nem você estava falando, ela não sabia que ela fazia parte daquilo, porque na época talvez dela, ela não existisse ainda, mas depois quando eles começaram a criar uma outra arte, eles inseriram essa manifestação dentro daquele movimento. Não foi intencional. Não, nunca é intencional, eu acho, na minha visão, tá? Eu não acordo e falo assim, hoje eu vou criar um movimento. Olha que interessante, né? Porque eu já achava que era... Você achava que já... Não. Assim, eu, na minha concepção, eu acho que o artista, ele quer fazer arte. E aí ele vai. Na verdade... Né? Não tem aquela intenção, eu vou criar um movimento de vanguarda, porque Não, eu quero falar, eu quero extrapolar, eu quero... Pronto, tenho a minha intenção, faço. Se aquilo virou um movimento de vanguarda, um movimento romântico... É depois. Com certeza. É engraçado que talvez na hora eles nem percebam, né? Depois que... Eu acho que não. Com certeza os músicos, né, os cantores, Caetano e vários outros não acordaram de manhã e falaram, somos a Tropicália, né? Não foi isso que... Vamos criar a bossa nova. Não. Isso vai surgindo, é um processo, né? E não teve essa intenção de criar. E é aquilo que eu falei. Às vezes tem cantor da bossa nova que fez a bossa nova, que compôs, que viveu, morreu e não sabia que fazia parte da bossa nova. Mas ele está inserido o nome dele dentro da história, está lá, marcou, fulano, pôs o nomezinho dele na bossa nova, mas ele nem sabe, né? Às vezes nem existia esse nome na época. Sim. Né? Tá no meio do ciclone. Tem um ciclone passando por Joinville Tem hoje, várias, de verdade. Uma ventania, as árvores. Isso é o bom da gente estar perto da natureza, né, gente? Exatamente. É natural, a gente não tem como dizer pro vento parar. Então vamos um dia continuar lindo aqui. e uma ventania, mas é o ciclone que tá passando. Vamos continuar aqui gravando o nosso negocinho. Beto, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu queria falar para a questão da psicologia, que então é sempre uma manifestação sempre interna, né, emocional e simbólica. Na verdade, é sempre interno que vem pro externo e depois lá na frente que vão identificar o que foi. A gente costuma dar nome para as coisas, né? sempre e às vezes esse nome é depois, um historiador que foi lá e... Eu ia falar muito sobre isso, que acredito que é mais pesquisadores, historiadores, pessoas que passam a estudar e a querer conhecer um pouco mais, né? Que muitas vezes nem são artistas, mas são jornalistas, são professores, né? Que passam a denominar esse tipo de atitude, né? Os movimentos. Os movimentos. Então, outra coisa, existe moda nessa arte, né, ou nos movimentos artísticos? Eu vou fazer uma pergunta, talvez seja estranho isso, mas eu acho que hoje em dia a gente vive muito isso na música, aqui no Brasil principalmente. E agora o que está em alta são os traps, né? Então todos os artistas, músicos começam a fazer trap. Mas aí isso não é uma moda, eles pegam carona comercialmente. O que a gente pode dizer? Assim, do meu jeito de ver e enxergar, eu acho que é mais um apelo comercial. Entendi. Um artista, né, fez um determinado estilo de música que pegou. Então
Então, poxa, aquilo ele pegou, todo mundo gostou, o cara ganhou dinheiro com aquilo, então os outros vão tudo na rebarba atrás. É porque aquilo que é moda. Né? E a gente lembra do axé? Nossa, Meu Deus. adoro, amo axé, mas foi uma brum. Depois o axé morreu e veio, por exemplo, o pagode. Agora o pagode dá uma acentuadinha, nós temos aí eu falo que é sofrência, né? O sertanejo. O sertanejo. Que é diferente da moda de viola, do sertanejo que a gente tinha realmente né, no começo, que eram dos caipiras. Agora é um sertanejo que até se chama universitário, né? Eles falam, né? Que é a da sofrência. Mas ainda é do universitário. Já mudou, eu acho que já mudou. Foi, eu acho. Os universitários Mas aí eu acho, né? Então eu acho que não. Agora já é outro. Mas aí eu já acho que tem uma pegada mais comercial. Eu lembro que assim, uma coisa que é interessante, que existe, só para dar um exemplo, para vocês tentarem entender, existe o músico estudante que estuda música, que aprende a tocar o instrumento, que aprende sobre harmonia, que estuda, que entende, e existe o músico que a gente chama que é o músico de mídia, tá? Então o músico estudante, ele vai para a faculdade, ele vai estudar, vai se aperfeiçoar. O músico de mídia vai para o salão de beleza, vai para academia, porque é outra coisa que ele está vendendo, nem é tanto a música. Assim, não estou desmerecendo e falando que é bom ou errado. Estou falando que são propostas diferentes, né? Tá. Então, assim, eu acho que aí tem essa questão da moda, tem a questão sim do apelo comercial. E até porque hoje, com as redes sociais, tem uma velocidade muito grande de tendências, né? É muito rápido, A gente não consegue nem acompanhar. Não consegue, já é outra coisa, né? E nós, 40 a mais, ainda fica bem mais difícil. Nossa, eu acho que fica, né? Como os filhos estão lá, né? Eles que falam pra gente, né? O que tá acontecendo, Quando a gente decorou o nome do personagem da novela, quando a gente reconheceu a música, já é outra. Já é outra, isso aí já é velho. Já foi. Agora, eu pensando assim, independente tem um bichinho aí. Independente dessa questão, desse apelo comercial também, a gente também tem essa questão assim, se eu escuto muito bossa nova, a minha tendência é produzir bossa nova também. Tem esse lado também. Né? A gente não pode deixar de... Porque tem muito... O que a gente produz, principalmente na arte, é muito da nossa vivência, da nossa experiência. Né? Do que eu... Em qualquer tipo de arte. Mas você acha que hoje, né? Hoje, atual, porque... A gente estava falando de antigamente, hoje, tu acha que tem essa coisa de tendências que vai perpetuar ou é tudo muito rápido? Na nossa atual não tem nada que perpetua. Não tem, né? Não, a gente uma coisa vai entrando na outra, parece assim que não tem mais aquilo, você vai estudar lá na história. Agora, tem um aspecto interessante, se eu contar para vocês, a estrutura musical, a gente está em pleno século XXI, tá? Mas a estrutura musical da música, como que a música é estruturada? Essa música que a gente ouve na rádio, a base dela, sabe onde que está? Lá no século XVIII. Né? Então, quer dizer, a gente ainda faz a música que estruturalmente está apoiada no que foi pensado lá no século XVIII. Então, por isso que as pessoas têm dificuldade com a música contemporânea. Por quê? Porque ela fugiu disso. Mas a gente não vê um festival de música contemporânea tocando no rádio. Não. A gente não vê música, sabe? Por quê? Porque a gente ainda está, o nosso ouvido ainda está baseado lá. Então a gente evolui, o mundo evoluiu, mas algumas coisas a gente não conseguiu ainda trazer para a gente ainda tá lá. É interessante isso, né? A Bê tinha alguma coisa para falar sobre essa questão, Bê? Eu te interrompi, né, Bê? Mas é que as coisas parecem aqui. Eu já, o que eu ia falar, já meio que perguntei para ela e entendi. Pode ir. E assim, o que você acha que faz o movimento ser lembrado pela história da arte? É a estética, a ideologia, é a forma como foi feita, é o grupo de pessoas que trabalharam, que se destacaram? Eu acho que é o conjunto disso tudo, Fernanda. Acho que não tem como falar que é só ideologia, que é só o artista, que é só... Sabe, eu acho que junta-se tudo isso para levar para notoriedade. Eu acho que é o conjunto dessas coisas que você colocou aí. Não vejo como uma coisa só, não. O que tu acha, Betina? Apesar desse vento que estamos aqui.
Gente, mas aqui tá tão lindo. Acho, A gente faz umas tomadas aqui depois no museu pra gente mostrar no vídeo pra galera. Tem que fazer. Olha, esse podcast vai um videocast. Vai ser videocast. Pra vocês conhecerem o nosso espaço de hoje. Esse vale a pena. E outra, vai ser uma experiência de edição de vídeo, porque de áudio a gente já viu que o negócio funciona. Agora de vídeo vai ser meio, vamos ver. Estamos aprendendo, hein? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Então vamos lá, a gente já falou um pouquinho também. Tu quer falar sobre isso? Não, eu falando sobre, só pegando gancho, né, sobre eu diria que a ideologia emocional por trás da estética. Sempre, eu acho que sempre vem muito essa coisa da emoção, então é isso que... Olha o vento, meu. A Vani vai ter um trabalho do caramba pra editar esse negócio. Nossa, tô pensando nisso aqui agora, mas tudo bem, vamos lá. Vai. É tudo aprendizado. Ainda bem que a gente tem uns dias aí, vai passar o final de semana todo no Computador. Ai, meu Deus. Olha, se ficou bom não sabe, mas é que a gente se divertiu, É isso que importa. Então, hoje tava falando A sobre... gente vem pelo divertimento. Não, senhora, A gente veio pela ideologia. a gente de veio pela fazer o podcast. resenha. É. Ai, tô chorando. Ai. A gente falou sobre essa questão do fast, né, das coisas que acontecem muito rápido, e as redes sociais e a arte digital, elas são muito responsáveis por isso, né? E com o advento dessas redes, né, e dessa forma de se produzir arte, a gente ainda pode falar em movimento artístico? Pode. Porque, assim, hoje em dia a gente fala muito da tal da urban art, né? Principalmente nas artes visuais, Sim, design, então grafite, grafite. né? Então a gente tem a urban art, que pra mim isso pode ser considerado um movimento artístico. A gente também estava falando da questão, principalmente aqui no Brasil, né, gente? A gente tá bem, como eu posso dizer, a gente fala sobre o mundo, mas a gente vive aqui. Então a gente a nossa realidade e o que a gente conhece é muito mais daqui. A questão das músicas também, né? A parte musical também temos isso. A dança, a gente pode ver que, principalmente no que a gente dança, né? Que é o jazz, existe sim uma transformação daquilo que existia na década de 80, né? Que era o que a gente dançava. Sim. Então, existe mais uma mudança, né? A parte do balé clássico, agora já tem o balé neoclássico, que é mais uma expressão, né? É um outro movimento. É. O balé contemporâneo virou o modern balé, né? Então eu vejo que a gente ainda tem muitas expressões, muitos movimentos em todas as artes, mas a gente tem como dizer que isso são movimentos realmente? É assim, pra mim o movimento é esse agrupamento. Né? Essas, tipo assim, essa junção de coisas com as mesmas características, né? Aquilo que eu falei, com as mesmas afinidades. O que eu vejo hoje é que a gente tem mais coisa acontecendo. Ao mesmo tempo. Mas aí, agora que você está falando, eu estou pensando, a gente sempre foi isso de fazer mais coisas, de fazer. Eu acho que isso sempre existiu. Talvez o que acontece hoje é que a gente tem a possibilidade de divulgar mais e de ter mais pessoas fazendo e mostrando, talvez. E também, entendeu? E também a questão de ter imediatamente a resposta do público. Porque daí, eu acho que é por isso, porque acontece assim, eles já vão lá com memes, daí a pessoa já identifica isso aqui, já agradou, isso aqui não, já tem muito mais rápido A essa resposta. velocidade da informação, a forma como a coisa chega para as pessoas hoje é outra. É outra. Então eu acho que essa infinidade de coisas, ela sempre aconteceu no mundo. Sim. Em todas as épocas. Mas antes era uma coisa mais lenta para ver a resposta. resposta. Como que uma música que era feita em Portugal chegava aqui no Brasil? Nossa, demorava meses. Anos. Né? Você vê que o barroco brasileiro, ele é muito depois do barroco europeu. Né? Então é por causa da velocidade. Hoje isso não existe mais. Fez lá na China, a gente está sabendo aqui no momento exato. Então, eu acho que o que acontece é isso. Aquela resposta meio que imediata, porque você joga alguma coisa na mídia, você já tem a resposta do público, imediatamente, se eu gosta acho que ou não. Por aí. Então, a gente pode falar, ou a gente pode dizer que não existe um movimento artístico que defina o século XXI? Eu acho São vários. Eu acho que são movimentos mais fluidos e descentralizados, né? É uma coisa assim, é muito imediatismo.
Então, acho que são várias frentes. E eu acho que fruto das possibilidades que a gente encontrou com as redes sociais, né, com a tecnologia. Eu acho que o ser humano sempre foi isso. Né? Eu acho que mais o que tem a ver foi a forma como a gente tem hoje de estar jogando e mostrando. Apesar de que não, assim, o ser humano também mudou, né? Talvez por exemplo, hoje a gente para fazer uma coisa, vem um monte de coisa na cabeça da gente, né? Aí eu falo assim, nossa, eu tô com TDAH, porque tem isso, vem isso. Eu acho que o mundo tá assim também, né? E eu vejo uma questão que a gente sempre tentou estudar tudo, ou tentou reconhecer as coisas de uma forma como uma linha do tempo, né? De uma forma linear. E a gente sabe que nada é linear, a nossa vida não é linear, né? É montanha-russa, é espiral, é vai e volta, é mapas mentais, é bem tá isso, é neurônios, né? é rede. O que eu faço aqui vai interferir aqui, exatamente. O que tá indo lá vem cá. Então, assim, acho que por muito tempo a gente estudou a arte, né? E os movimentos artísticos dessa forma, por períodos, por épocas. Acho que agora a gente vai começar a ter que apresentar esses movimentos de uma forma de que ele vai e volta, né? Que tudo o que a gente vê tá fazendo isso, né? A música vai e volta e, ao mesmo tempo. E uma coisa pode interferir e ligar na outra. Na outra. E a gente tem que lembrar também de... a gente fala, né, que hoje nós temos um mundo globalizado, nós temos várias questões que todo mundo sabe o que está acontecendo, mas temos características bem específicas, né? Que o que se produz em um lugar às vezes é muito diferente do que se produz no outro. Os gostos, os ritmos, né? Eu, vindo do Rio Grande do Sul, uma produção cultural que existia, principalmente na música e na arte, nas artes plásticas do Rio Grande do Sul, muito diferente do que se via no resto do Brasil, que tinha muita influência do forró, do norte, nordeste, né? Do axé. Acho que tudo está mudando, né? Não, agora a gente tem uma... E outra, né? Eu acho que o conhecimento também... Nós não estamos falando de educação formal, tá, gente? Mas o acesso ao conhecimento, a possibilidade de você estar aberto para receber e tal, que está chegando mais longe, né? Com a internet, com tudo, faz com que se pipoque coisas em vários lugares, né? Permita que as pessoas criem, façam, independente de onde elas... se identifiquem, né? De onde elas estão. Porque você já viu os jovens, por exemplo, que gostam do K-pop? Nossa, tá tão longe da gente. Sim. Mas a gente tem quantos jovens? Outro dia tinha um festival aqui no shopping. Sim. É verdade. Tipo assim, né? E a gente nem fica sabendo, Mas, né? mas eu digo assim, identificaram com o movimento que surgiu no outro lado do mundo. Sim. Né? Os brasileiros é que se identificaram, eles se vestem, quer dizer, tem a questão até E é meio que imediato, possibilidade né? de identificação também com coisas que antigamente talvez a gente, né, não tinha. Isso é legal, eu acho isso legal. Porque às vezes uma coisa acontecendo lá na Índia diz muito pra mim. Até tinha, né? Porque eu lembro assim, na época dos anos 90, né? A gente tinha esses grupos, só que era uma coisa que vinha mais lento, né? A gente pegava só o resquício, assim, não tinha imediatismo. Agora é muito imediato. E acho que tinha muito a ver com classe social também, tá? Porque era muito difícil uma pessoa pobre ter acesso a um disco, né? Uma pessoa de uma classe mais baixa, ela sabia o que escutava na rádio. Quem viajava, não, já conhecia outros movimentos, outras coisas e acabava trazendo, né? Hoje, com a internet, se sabe, se consegue se procurar e se ter acesso a muito mais coisas. Com certeza, é por aí. Então, a gente vai ter um papo aqui hoje, nesse lugar com vento bonito, mas, né, tivemos alguns percalços. Acho que isso tudo faz parte do nosso aprendizado também. Claro, faz parte do processo. Somos mulheres que fazem mil coisas ao mesmo tempo e estamos aqui tentando fazer um podcast que eu acho que está dando super certo, muito legal. Muito obrigada por você que nos assistiu nesse videocast, ou que está nos ouvindo no podcast. Isso. Semana que vem, o nosso próximo programa, a gente vai comemorar porque nós temos um entrevistado. Nosso primeiro entrevistado. E vamos continuar nessa questão da música e do movimento artísticos, né? Principalmente da influência musical. É o nosso foco, né? Exatamente. Então, daqui do Museu de Arte de Joinville, nós três vamos agora dar um tchau e muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Semana que vem. Até. Pode chegar.
arte fala com a gente e a gente fala com o mundo.